Olá, estudantes! Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Vani e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os contos de aventuras ou narrativas. Você sabe quais são os elementos do conto de aventura ou da narrativa? Apesar de algumas pessoas terem uma facilidade natural para isso, a maioria precisa aprender quais são os elementos da narrativa para usá-los de forma consciente ao longo do texto. E você conhece esses elementos? Sabe quais são suas características, para que servem e como usá-los para criar uma narrativa interessante e coerente? Então, é nesse vídeo que nós vamos aprender. Temos primeiro a estrutura da narrativa ou do conto de aventura. A narrativa ou conto de aventura é um texto que trata de acontecimentos e ações realizadas por personagens fictícios ou reais. Na literatura, ela aparece principalmente em romances, novelas, fábulas, contos e crônicas. Ela também é a base de muitas peças de teatro e dos filmes produzidos pelo cinema. Mas para que o leitor ou ouvinte se sinta atraído e até mesmo entenda a situação, ela precisa ter uma estrutura e elementos essenciais ao desenvolvimento da história. Então, vamos lá? Olha só, primeiro nós temos a introdução. É a parte do texto que apresenta as personagens e mostra ao leitor onde elas se localizam em relação ao tempo e ao espaço. Depois temos o desenvolvimento. Nesse trecho, o autor conta as ações da personagem. A ideia é formar uma trama com os acontecimentos, mostrar a ocorrência de um problema ou a complicação, com o objetivo de criar algum tipo de suspense que vai conduzir ao clímax da história. Por fim, nós temos a conclusão, é o final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando a trama com um desfecho favorável ou não para o problema. No entanto, essa é apenas uma forma de fazer a conclusão. A criatividade pode levar a outros caminhos e até mesmo criar um suspense ainda maior. Nós temos aqui os elementos da narrativa. Então, depois de conhecer essa estrutura, é importante entender quais são os elementos que não podem faltar em uma narrativa. Primeiro, nós temos o enredo. O enredo é fundamental para a narrativa. Trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que contam as ações das personagens. Ele é dividido em algumas partes, olha só quais são: situação inicial, estabelecimento de um conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Isso aí a gente já falou antes, né? Então agora vamos para o espaço. Espaço é o lugar em que a narrativa acontece. Ele é importante não só para situar o leitor quanto ao local, mas principalmente porque contribui para a elaboração das personagens. Então agora nós temos o tempo. O tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações. E esse tempo pode ser dividido em tempo cronológico, está relacionado com a passagem das horas, dos dias, meses, anos. E ainda tem o tempo psicológico, que está relacionado às lembranças da personagem e aos sentimentos vivenciados por ela. Agora nós temos a ação. A ação envolve tudo o que as personagens fazem na narrativa. Inclui não só os movimentos, mas também aquilo que falam e pensam no decorrer da história. Agora nós temos outro elemento importantíssimo, que é o narrador. Nós temos 3 tipos de narrador, certo? Sempre que existe uma narrativa, a história é contada por alguém. E esse é o papel de ninguém mais, ninguém menos que o narrador. Nós temos primeiro o narrador personagem. Ele participa da história. Então, sempre que ele escreve uma narrativa ou um conto, ele sempre vai escrever usando a primeira pessoa, que é o eu ou o nós. Nós temos ainda o narrador observador. Ele não participa da história. Ele sempre vem na terceira pessoa. Ele usa
ele, ela, eles, elas. E por último temos o narrador onisciente, né? Esse é aquele que sabe de todos os fatos, mesmo que não participe da história. Sua compreensão costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até mesmo os pensamentos e sentimentos das personagens, como se tivesse um conhecimento sobrenatural. E até que enfim chegamos aos tipos das personagens, né? Nós temos aqui as protagonistas, que são os destaques da narrativa, né? Ela ocupa o lugar principal da história. A seguir vem antagonistas, são os adversários das protagonistas. É aquele que vai criar e alimentar o conflito, dificultando a vida da protagonista. Por último, temos os secundários, né? Os personagens secundários. Não são menos importantes na trama, não, mas elas contribuem de alguma forma para a sequência desses fatos, ok? Temos aqui agora um exemplo de uma narrativa, muito breve. Então, é o exemplo de elementos do conto de aventura ou de narrativa. Vamos lá? Um garoto e a sua amiga estão em um passeio emocionante. Olha isso, aí é a situação inicial. De repente, ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Então, nós temos aqui um conflito. Ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação. Aqui nós temos o desenvolvimento da história. Ele confronta o verdadeiro vilão em um encontro eletrizante. Olha o clímax aqui. Por fim, o garoto consegue provar sua inocência e recuperar a amiga mantida em cativeiro. E aqui nós temos o desfecho. Espero que todos tenham gostado e até uma próxima aula.